se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O menino da porteira. O povoado de Pedra Cega sempre foi pequeno, esquecido no tempo, escondido entre as montanhas e envolto em neblina durante boa parte do ano. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, e os segredos, mesmo os mais terríveis, se escondiam atrás de sorrisos cautelosos e portas sempre trancadas. A estrada de terra que levava até a vila passava por uma antiga porteira de madeira, enegrecida pelo tempo, que rangia toda vez que o vento soprava. Diziam que ali, à sombra das árvores retorcidas, um menino aparecia à noite, sozinho, em silêncio, observando quem ousava cruzar o caminho. O primeiro a falar sobre o menino foi seu Arlindo, um boiadeiro antigo, conhecido por não temer nada. Ele contava, com voz trêmula, que viu o garoto em pé, parado bem ao lado da porteira, olhando direto nos olhos dele. Era pálido, os olhos vazios como se tivessem sido arrancados, e um sorriso rasgado de orelha a orelha. Arlindo jurava que tentou falar, mas a garganta travou, e seu cavalo empinou com tanto medo que o derrubou na lama. Desde aquele dia, nunca mais passou por ali depois do pôr do sol. As histórias começaram a circular, primeiro como sussurros, depois como alertas. Crianças foram proibidas de brincar perto da estrada, e velhas benzedeiras deixavam oferendas nos troncos das árvores retorcidas. Mesmo assim, toda semana alguém dizia ter visto o menino. Uns diziam que ele chorava, outros que ele sorria, e uns poucos afirmavam que ele falava, mas ninguém lembrava o que tinha dito. Só sabiam que, depois disso, algo dentro dele se quebrava para sempre. A coisa ficou séria quando um caminhoneiro desapareceu após parar para descansar próximo à porteira. Encontraram o caminhão ainda ligado, a porta do motorista aberta, e marcas de passos pequenos indo em direção ao mato. Nada mais foi visto. A polícia veio, fez buscas, mas nada encontrou. O caso foi arquivado, como tantos outros naquela região esquecida. Entre os moradores, circulava a lenda de que o menino era espírito de um antigo sacrifício. Diziam que, durante uma seca cruel, um pai desesperado entregou seu próprio filho ao homem do cerrado em troca de chuva. O menino foi deixado sob a porteira, e naquela mesma noite, a tempestade caiu. Mas, junto com a água, veio o choro. Um choro que ecoava entre os galhos e penetrava nos sonhos dos que ousavam ignorar o pacto sombrio. Dona Celeste, uma das moradoras mais antigas, certa vez sussurrou que o menino não pedia ajuda, ele pedia companhia. Queria levar alguém com ele, alguém que entendesse a dor de ser esquecido pelo próprio pai. Alguns achavam que isso era só mais uma história de assombração para assustar os jovens. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava encarar os olhos do menino. E assim, a porteira virou um marco do medo. Era cruzada apenas de dia, e mesmo assim com pressa, como se o simples ato de estar ali fosse um convite à desgraça. Aqueles que tinham que passar por ali levavam consigo crucifixos, sal grosso, orações decoradas. Mas sabiam que nada disso era garantia de proteção. Porque o menino da porteira não aparecia para todos. Ele escolhia. E quando escolhia, não adiantava correr. Foi numa noite chuvosa que Jonas, um rapaz vindo da cidade grande, chegou à Pedra Cega. Veio por curiosidade, interessado nas histórias de fantasmas que ouviu numa roda de conversa num bar em Goiânia. Era cético, desses que não acreditam em nada além do que os olhos veem. Com sua câmera na mão, dizia que ia documentar os mitos da região, desmascarar os medos do povo com fatos e lógica. Ele chegou rindo, zombando da fama da tal porteira. No primeiro dia, andou pelo povoado fazendo perguntas, gravando vídeos. A maioria das pessoas evitava falar com ele. Outras, com olhar pesaroso, apenas diziam, vá embora antes do cair da noite. Jonas achava tudo muito teatral. À noite, decidiu ir até a porteira sozinho. Ligou a câmera e começou a gravar, descrevendo cada detalhe, zombando do medo alheio. Disse em tom de deboche que, se o menino existisse, que aparecesse agora. O que aconteceu depois foi registrado na câmera, mas o vídeo nunca chegou a ser publicado. Apenas um frame ficou visível, a imagem desfocada de um menino de pele acinzentada, parado ao lado da porteira, com os olhos vazios.
Jonas foi encontrado 3 dias depois, nu e encolhido em posição fetal, balbuciando palavras sem sentido. Nunca mais falou. Passa os dias olhando fixamente para uma parede, os olhos arregalados como se ainda vissem algo que ninguém mais vê. O vídeo foi assistido por um padre local, que imediatamente exigiu que fosse destruído. Disse que aquilo não era para ser visto, que havia algo maligno impregnado nas imagens. Mas uma cópia escapou e começou a circular entre fóruns de internet obscuros. Alguns que assistiram afirmam que, dias depois, começaram a sonhar com a porteira e o menino ao lado dela. Esses sonhos não eram apenas visões. Eram experiências vívidas, onde os sonhadores se viam paralisados, presos à estrada, incapazes de se mover. O menino vinha caminhando lentamente, os pés descalços, e o som do seu choro parecia sair de todos os lados. Quem tentava acordar, descobria que estava preso, em sono ou na morte, ninguém sabe dizer. Um por um, os usuários desses fóruns sumiram. Suas contas ficaram inativas, seus perfis, abandonados. Um moderador tentou investigar, mas desapareceu também. Os poucos relatos restantes falam de ruídos nas gravações, interferências, vozes sussurrando nomes. Como se o menino, de alguma forma, usasse a tecnologia para se manifestar além da estrada de terra. Dona Celeste, ao saber dos vídeos, disse que isso era previsto. Que o mal não pertence mais só ao lugar, ele agora procura novos caminhos. E que, com cada olhar curioso, o menino se aproxima mais. A porteira agora já não é mais o único limite. Há relatos de pessoas que viram o menino em outras regiões, sempre depois de ouvir sua história. Ele já atravessa os sonhos. E talvez, em breve, atravesse as paredes também. Com a fama espalhando-se feito praga pela internet, um grupo de caçadores de fantasmas resolveu investigar o local. Vinham com equipamentos modernos, sensores, câmeras térmicas e uma confiança arrogante. Chegaram rindo, como Jonas havia feito. Mas não estavam preparados para o que encontrariam. A porteira os aguardava, silenciosa, o vento assobiando entre os galhos secos. Na primeira noite, os sensores dispararam sem explicação. Os termômetros marcavam quedas bruscas de temperatura, e os gravadores captaram sons de passos leves, como se alguém pequeno andasse em volta do acampamento. Um dos membros acordou gritando, dizendo que o menino tinha sussurrado em seu ouvido: "Você vai comigo." A gravação da segunda noite mostrou algo ainda mais perturbador. Enquanto todos dormiam, uma figura infantil atravessava lentamente o acampamento, com a cabeça inclinada para o lado e os braços pendendo como se estivessem quebrados. A figura parava diante de cada barraca, e em certo momento, olhava direto para a câmera. Do grupo de 5, apenas 2 voltaram. E mesmo esses, voltaram mudos, olhos fundos, pele empalidecida. Foram internados em clínicas psiquiátricas sem histórico de problemas mentais anteriores. Um deles tentou arrancar os próprios olhos com uma colher. Disse que era para não vê-lo mais. O outro não parava de escrever a palavra porteira em todas as superfícies disponíveis. Com o passar dos meses, a vila foi se esvaziando. Famílias inteiras fugiam durante o dia, deixando casas, móveis, animais. A única coisa que deixavam para trás era sal espalhado nas janelas e pregos enferrujados cruzando os batentes das portas. A neblina parecia mais densa. O ar, mais pesado. E o silêncio da estrada agora tinha algo de podre, como se a própria terra estivesse apodrecendo. Restaram poucos. Dentre eles, uma criança chamada Lia. Ela dizia conversar com o menino. Contava que ele era triste, que não queria fazer mal, mas não sabia mais o que era ser humano. Lia chorava toda vez que falava dele. Ele só quer que alguém vá com ele. Ele tem medo de ficar sozinho. Ouvindo isso, Celeste apenas chorou também. Porque o pior de um espírito não é quando ele quer vingança. É quando ele quer amor. Porque amor, corrompido pelo abandono, se transforma em fome. E o menino da porteira estava faminto há décadas. Na véspera do desaparecimento total de Pedra Cega, houve um último registro oficial, uma ligação desesperada ao posto policial de uma cidade vizinha.
A ligação era quase inaudível, entrecortada por estática e ruídos que lembravam um choro. A única frase compreensível: ele entrou pela porta, ele entrou. Depois disso, silêncio absoluto. Quando as autoridades finalmente chegaram, encontraram apenas ruínas. As casas estavam abertas, como se todos tivessem saído às pressas. Mas não havia sinais de luta. Não havia corpos. Apenas os sussurros do vento e, gravado na madeira da porteira, uma nova marca, a silhueta de uma criança de mãos dadas com outras 5 sombras. Relatos posteriores vieram de caminhantes e andarilhos. Diziam que, ao passar pela estrada onde antes ficava a pedra cega, sentiam uma tristeza esmagadora. Uns afirmavam ouvir risadas infantis, outros, gritos abafados. A porteira ainda estava lá. Mesmo sem mais nenhum motivo para existir, ela permanecia, imóvel, como um monumento ao esquecimento. A história do menino virou lenda urbana. Mas os que conhecem a verdade sabem que ele ainda está lá, esperando. Ele não busca vingança. Busca companhia. Busca eternidade. E toda vez que alguém ouve sua história, ele se aproxima um pouco mais. Talvez você, agora, já tenha sentido algo. Um arrepio, um barulho estranho, uma sombra passando pelo canto do olho. Talvez, ao dormir esta noite, sonhe com uma estrada de terra, envolta em neblina, e uma velha porteira ao fundo. E se, nesse sonho, você encontrar um menino parado ali, não fale com ele. Não o olhe nos olhos. E, pelo amor de tudo que é sagrado, não estenda a mão. Porque ele está sempre esperando alguém fazer isso. Dizem que a estrada que levava a Pedra Cega já nem aparece mais em mapas atualizados. Mas os caminhoneiros antigos, os que rodaram por ali por décadas, juram que às vezes ela reaparece. Como se o lugar, ou o que restou dele, ainda tivesse vontade própria. Um puxão invisível para dentro do esquecimento. Uma investigadora chamada Adriana resolveu procurar a vila. Especializada em fenômenos sobrenaturais, recebeu o caso em forma de uma carta manuscrita por uma criança, sem nome, sem remetente, apenas um pedido: ajude o menino da porteira. Adriana, cética mas intrigada, decidiu seguir as pistas. Passou dias tentando encontrar a estrada. Até que uma noite, sem explicação, a neblina surgiu diante do seu carro. E ali estava ela, a porteira. Ao cruzá-la, tudo mudou. O rádio parou de funcionar, o celular perdeu sinal, e o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. A paisagem não era a mesma do mapa. Era como um eco, uma sombra do que Pedra Cega havia sido. As casas, deformadas. O chão, úmido de sangue seco. E o choro de uma criança, vindo de todos os lados. Adriana encontrou Lia, ou algo que restava dela. A menina estava sentada no meio da estrada, olhos vidrados, pele acinzentada, cabelos presos por espinhos. Ela dizia que havia tentado avisar. Ele só queria brincar. Mas agora, ele aprendeu a brincar com medo. E então ela desapareceu diante dos olhos de Adriana, que caiu de joelhos, soluçando. O último registro da investigadora foi uma gravação de voz enviada automaticamente ao e-mail da própria agência. Nele, a voz dela tremia: ele é o vazio. Ele não tem nome, não tem rosto. É o que resta quando o amor morre esquecido. Não me deixem aqui. Depois disso, nunca mais foi vista. A porteira segue lá. Ninguém ousa destruí-la. Os poucos que tentaram desapareceram. Alguns dizem que ela agora muda de lugar, como se buscasse novos olhos, novos ouvidos. Há quem a tenha visto na beira de uma estrada em Minas, outros dizem tê-la visto nos Pampas do Sul. O menino, ele caminha. Devagar, sempre sorrindo. Porque ele sabe que, eventualmente, alguém vai ouvir sua história. Vai se interessar. Vai procurar. E, quando esse alguém encontrar a porteira, será tarde demais. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se
aleatoriode.